Olá, no programa dessa semana nós vamos conversar com o Dr. Walter Moura, que é vice-presidente do Brasilcom, o Instituto Brasileiro de Política e Defesa do Consumidor. Dr. Walter, obrigado por o senhor nos receber, é uma satisfação a gente poder conversar de tantos assuntos relevantes na defesa do consumidor. Eu agradeço e o faço em nome da minha presidente, doutora Clarissa, que não pôde estar presente, mas pediu para que nós trouxéssemos todas as mensagens do Brasilcom para esse seu trabalho muito importante, que é a cobertura sobre o direito do consumidor. Dr. Walter, vamos falar um pouquinho do Brasilcom, do trabalho que o Brasilcom desenvolve, tem uma longa caminhada, né, desde a fase de elaboração do Código de Defesa do Consumidor. O Brasilcom ele foi uma ONG e é uma ONG criada com muita felicidade pelos autores do anteprojeto, principalmente o ministro Antônio Herman Benjamin, que foi um dos autores do Código de Defesa do Consumidor, que tem como função principal zelar pela Lei 8.078 desde quando ela nasceu até hoje. E essa função é muito importante, porque hoje em dia, se não tiver o ativismo do onguismo, né, da ONG, trabalhando para a preservação e não retrocesso dos direitos do consumidor neste país, em que há uma mecânica legislativa muito grande e muito agressiva, nós teríamos grandes perdas. Quantos sistemas jurídicos já foram criados no Brasil que foram bons ou caíram no esquecimento? O Código de Defesa do Consumidor é diferente, ele está sempre ali na discussão de pauta, sempre. E isso é um trabalho que é resultado das atividades do Brasilcom. O Brasilcom é muito pequeno, ele congrega professores bem intencionados de todas as áreas do direito, da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, professores, alunos e servidores de PROCONs, do sistema como um todo. E o que nós temos em comum? A gente não quer que haja retrocesso na defesa do consumidor neste país. Bom, nós temos mais de 2 décadas de Código de Defesa do Consumidor e nesse período a sociedade passou por uma grande transformação. O desafio e cujo o Brasilcom está envolvido agora é na atualização do CDC. A atualização do Código de Defesa do Consumidor foi uma iniciativa do Senado Federal. O Senado Federal, por intermédio do seu então presidente, verificou que existiam 3 tópicos, e um quarto foi acrescentado posteriormente, que aconteceram de 20 anos de existência do Código para os dias atuais, que precisavam de uma sintonia, porque estavam realmente assimétricos. Os temas são conhecidos praticamente de todos nós, é um tema que o Brasilcom fez uma jornada muito intensa no Brasil inteiro. A nossa presidente foi intensamente em cada um dos estados, em cada um dos eventos, levando a notícia de quais eram os pontos que foram objeto dessa atualização. A comissão que foi designada pelo Senado é uma comissão de altíssima capacidade, secretariada pela professora Cláudia Lima Marques, que é realmente uma das maiores expoentes de direito do consumidor no mundo. E quais são esses 4 pontos? Não existia, na época do Código de Defesa do Consumidor, o volume de concessão de crédito que existe hoje no país. E este volume excessivo de concessão de crédito está sendo oferecido de um modo desordenado. A ordenação na concessão do crédito é objeto de lei, o Banco Central não dá conta de proteger o consumidor e já assumiu que não consegue fazer isso. O Código de Defesa do Consumidor é a legislação que nós esperávamos que fizesse isso, mas os artigos não é que foram obsoletos. Eles não fizeram frente, por exemplo, a questões simples, como qual é o valor da limitação da margem consignável do cidadão. Qual que é o mínimo para a sobrevivência? Não tem. Então, esse primeiro ponto mais importante é a defesa ou tratamento do superendividado. O segundo ponto é o do comércio eletrônico, que foi objeto agora de um decreto, mas não exauriu o assunto. Hoje nós temos um movimento global de transferência das relações comerciais presenciais para o mundo eletrônico. Já se observa, por exemplo, em países como a Inglaterra, que as portas das lojas estão se fechando para o varejo online. Desafia a defesa do consumidor, desafia o operador do direito ter normas legais de prazos, questões simples, ferramentas simples que a jurisprudência não está dando conta de uniformizar em matéria de comércio eletrônico. Não está tarde e não é avanço nenhum você legislar sobre a internet. A Europa já legislou, Canadá já legislou e a internet não é futuro, ela já é presente, quiçá um passado recente. O outro ponto que foi
objeto de discussão, que é um ponto relevante, é resolver de vez por todas a ação coletiva no Brasil. É um absurdo que o judiciário venha defendendo a atomização, como diz o professor Kazuo Watanabe, das relações. O CNJ diz que se sente assoberbado pela quantidade de ações, mas não existe um processo coletivo seguro no Brasil. Prova disso é o processo dos planos econômicos, em que o Supremo agora está em vias de se prover a ADPF da CONCIF, que é o Conselho Nacional das Instituições Financeiras, ele pode desfazer a ação coletiva no Brasil. E qual é o problema dessa discussão, que é quimérica e está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal? E talvez pode ser a pior causa do consumidor brasileiro. O problema do judiciário e dos bancos brasileiros é porque a ação coletiva está no papel e garante sim o direito do poupador brasileiro de discutir a perda econômica que ele teve. Quer dizer então que o direito do cidadão ameaça a economia, não vai ter direito do consumidor? Não. Nós temos que ter regras seguras para os bancos, para o governo e para o cidadão. A revisão e a atualização. No caso, a atualização do processo coletivo também é um tema que teve que o Senado trazer à tona e foi muito bem desenvolvido nesses projetos que vieram da comissão de especialistas. E por último, por iniciativa do próprio Poder Executivo, o fortalecimento do PROCON. O PROCON, ele é um muro de lamentações do brasileiro. O que você não consegue obter de bom grado no mercado, você vai ao juizado, mas você também bate a porta do PROCON. O PROCON faz uma mágica hoje. Por quê? Porque ele não foi criado com o Código de Defesa do Consumidor. Ele foi criado com uma prática que se consolidou no tempo. E essa prática precisava sim de solução legislativa que equalizasse. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Eu vou hoje no PROCON reclamar uma situação que ocorreu comigo. Eu vou no PROCON, a minha reclamação é julgada procedente, a empresa é multada de um dano que aconteceu comigo. O dinheiro não vai para mim, o dinheiro vai para o fundo. Cadê o meu prejuízo? Eu não tenho ressarcimento do meu prejuízo. Então a possibilidade do PROCON avançar em soluções que deem ao cidadão a recomposição do seu prejuízo pessoal patrimonial, eu acho que é um grande avanço. E o outro grande avanço do fortalecimento do PROCON seria uma maior interação de modo uniforme entre PROCON e juizados. Essa situação que o consumidor não sabe para que santo reza. Ele não sabe se ele vai para o PROCON, para o juizado ou para os dois. Ele tem que ir para um lugar só. Ou que vá para o PROCON, ou que vá para o juizado e que os dois se comuniquem. Doutor Walter, agora tudo isso, né, está no Congresso Nacional. Qual é a expectativa de uma votação, né? Porque o ano passado teve uma grande mobilização, acabou não saindo, e aí esse ano a gente está num ano eleitoral, um ano de Copa, um ano de pauta um tanto complicada. Os eventos políticos e que diga a eleição, os eventos que vão movimentar o país, como é o caso da Copa do Mundo, eles não são desculpa para que a pauta do consumidor fique em segundo plano. A atualização do consumidor, ela não é um tema novo também. Ela, apesar de ter só um ano de proposição, ela foi densamente discutida e debatida em audiências públicas realizadas pela própria comissão do Senado, em diversos eventos promovidos não só pelo Brasilcom, mas também pelo setor produtivo. O setor produtivo também discutiu a atualização. Os lojistas, os bancos, todo mundo discutiu isso. E já existe tema de consenso. O fato de não ser julgado, de não ter sido votado em 2013 foi um problema da própria Casa Legislativa, ou talvez uma pressão que nós não conhecemos que pode ter vindo de um setor econômico que se sinta ameaçado. Agora, 2014, se deve ser votado esse PL, este conjunto de PLs, para coroar a defesa do consumidor ao tempo em que o Brasil vai ser exposto ao mundo inteiro como é que ele funciona. Então, se é um país que funciona aqui para a Copa, é um país que eu quero que funcione para mim. Qual vai ser o volume de comércio eletrônico aumentado em 2014? Reservas online? Onde é que está a segurança? Está no decreto? Não, está numa lei ordinária. Quanto de volume de crédito não vai ser feito com operação de cartão de crédito, de saques em agências interbancárias? Cadê a proteção ao superendividamento?
Então, são fatos que ensejam não um bypass para 2015. E eu digo a própria eleição. O brasileiro quer essa atualização do Código de Defesa do Consumidor, ele tem expectativa de que ele vai ter garantida não digo um aumento de proteção, mas a atualização da proteção que ele já tinha para esses novos fenômenos que vão se acirrar ainda mais em 2014. No programa dessa semana, nós estamos conversando com o Dr. Walter Moura, que é vice-presidente do Brasilcom. A gente vai ao intervalo e voltamos em seguida aqui na UPF TV. Até já! Estamos de volta no programa Direitos dessa semana, na UPF TV, conversando com o Dr. Walter Moura, que é o vice-presidente do Brasilcom, o Instituto Brasileiro de Políticas de Defesa do Consumidor. Dr. Walter, essa questão da poupança que o senhor fez referência no bloco anterior, que é de interesse de milhões de brasileiros ter garantido os seus direitos. Bom, é uma ação muito conhecida dos brasileiros e aqui eu me louvo do nome do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, na pessoa da doutora Marilena Lazzarini, que iniciou neste país, já vai mais de 27 anos, uma discussão sobre o uso indevido que os bancos fizeram na troca dos planos econômicos, que corrigiram indevidamente o valor das poupanças na hora de fazer o reajuste da moeda. Essa discussão, o que chama a atenção dela é que ela é uma discussão muito antiga. O judiciário brasileiro já deu ganho de causa ao consumidor de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí. Nas varas do Sul, nas varas do Centro-Oeste, do Norte, todos os tribunais estaduais, federais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo decidiram que pelo menos o plano Bresser e o plano Verão já foram consolidados como uma correção indevida do banco. O que chama a atenção nesse fenômeno de trazer ao Supremo uma DPF depois que o jogo já tinha acabado? Isso chama a atenção do brasileiro, que é um jogo do ganha-ganha. O argumento econômico, que é conhecido em Chicago como a escola do Law and Economics, ele traz a necessidade de que o judiciário não se pronuncie ou se pronuncie em função da economia sobre questões que podem ter impacto relevante sobre o mercado de um determinado país. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que quando os bancos levam ao Supremo o direito de não pagar os poupadores, eles estão levando simplesmente a incapacidade de pagamento, sendo que os documentos do processo provaram, e o IDEC comprovou, que os bancos pegaram esse dinheiro sim, usaram o dinheiro e lucraram com esse dinheiro. A Caixa Econômica pegava, por exemplo, o dinheiro do poupador, aplicava no sistema financeiro habitacional. Quando ela recebia do mutuário do sistema financeiro habitacional, ela recebia com juro, ela ganhou o dinheiro. Então você abrir mão do direito do indivíduo só porque a economia vai dar uma queda ou não, isso é errado. Isso é errado porque o cidadão brasileiro, ele não quer viver ao sabor da maré econômica, muito menos o direito dele pode ser preterido em função de um erro bancário. O patrimônio do indivíduo é objeto de uma das mais importantes legislações do país, que é a proteção à economia popular. Então, se o cidadão perdeu 1 centavo lá na poupança, não houve prescrição do direito dele. Primeiro, segundo e terceiro grau, até o Supremo reconheceram seu direito de receber aquela correção indevida. Como pode o Supremo discutir se aquele pagamento é constitucional ou inconstitucional? São 27 anos. Então, o marco que está se ressuscitando com essa discussão da poupança é até onde vai o judiciário poder acabar com a segurança jurídica do consumidor brasileiro. O cidadão brasileiro, ele é um sujeito feliz, tem provas de estudos que é um país que você vive muito feliz, muito satisfeito. É um sujeito que se adapta às mais diversas crises. A gente sabe disso, que o brasileiro consegue viver com juro alto, super endividado, sem emprego. Mas ele é um cidadão que já está globalizado. Ele já sabe como funciona lá fora. A interação de um programa como esse que você está fazendo leva a informação a todo mundo. O brasileiro não está admitindo alguns tipos de retrocesso. E um deles é reverter 27 anos de ganho dos poupadores agora no Supremo
com base em uma ação só de arguição de descumprimento do preceito fundamental. Se isso passa no Supremo, significa que os bancos podem tudo aqui neste país. E daí nós vamos perder o resto. O que vier de legislação do Banco Central vai ser mantido nas instâncias e o Supremo vai dar para o banco. Isso não pode acontecer por uma questão até cultural. A cultura brasileira respeita o poupador? Nós temos que sim. Essa ADPF vai marcar o dia, se os consumidores perderem, e que nós vamos falar, este país não é um país de cidadão poupador a ser respeitado, é um país de bancos, é um paraíso de bancos. O Brasil vai criar um paraíso de bancos. E a prova disso é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vinha sinalizando nos 10 primeiros anos do Código de Defesa do Consumidor, 13, com a sua composição histórica de Saulo de Figueiredo Teixeira, ministro Rui Rosário de Aguiar, ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, tinha uma jurisprudência que consolidou um sistema bancário e um respeito ao consumidor. Mas infelizmente hoje em dia, a composição do Superior Tribunal de Justiça tem desrespeitado frontalmente o Código de Defesa do Consumidor e tem dado quase todos os pleitos dos bancos à mercê de um argumento que não é jurídico, é econômico, porque a lei brasileira protege o consumidor bancário. A súmula 297 do STJ ainda aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E isso não está sendo respeitado. O senhor acredita que o Supremo vai ter essa coragem? O Supremo vai ter coragem sim, porque é um tribunal composto de pessoas experientes. Aquela cadeira pesa e não é uma cadeira que se influencia pela mídia, pelo poder que os bancos têm de influenciar os canais midiáticos e às vezes de jogar a própria população contra a população. No caso dos poupadores, a mídia está jogando o cidadão contra o poupador, como se o cidadão fosse pagar a conta. Quem vai pagar a conta é o banco, não é o cidadão. Mas o Supremo vai ter coragem sim de julgar contra os bancos. E fez isso na ADIM 2591, quando declarou que o código deve ser sim aplicado às relações bancárias e nenhum banco quebrou. Naquela época, quando foi julgada a ADIM 2591, alguns professores alardeavam: os bancos vão quebrar no Brasil. Lê do engano, de 2006 para cá, todos os bancos têm faturamentos recordes. Se forem pagos os valores aos poupadores, nenhum banco no país vai quebrar. E nós vamos ter, pelo contrário, um país com poupadores mais confiantes no sistema financeiro e no sistema judiciário. Dr. Walter, a questão do fortalecimento dos PROCONs, o senhor falou da importância dos PROCONs. Agora, vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul. 497 municípios, 80 tem PROCONs. Desses 80, a gente pode dizer que talvez uns 15 ou 20 tem estrutura de PROCONs. E a gente sabe que a absoluta maioria dos municípios no Brasil não tem um órgão de proteção e defesa do consumidor. Mas lá também tem comércio eletrônico, tem bancos, tem as teles, a questão da internet. Como é que vai se resolver essa questão de desvincular politicamente os PROCONs para que eles possam ter força e realmente cumprir o seu papel? Bom, o sistema de defesa do consumidor no Brasil é um dos mais desenvolvidos no país, no papel. Nós enfrentamos no Brasil dois problemas. O nosso pacto federativo está no papel, mas não está na vida prática. Existe uma autonomia municipal, legislativa e até de executivo, que não funciona na prática por vários motivos. Tu falaste um que foi o político, mas eu ainda te colocaria outro. Existe um outro problema, que é um problema até de distanciamento socioeconômico de uma cidade para outra. Você está falando do Rio Grande do Sul. Se nós falássemos do Amazonas, sem polarizar a questão para o Amazonas, que eu amo de paixão aquele estado, mas a gente tem problemas físicos até de instalação de PROCON. A grande saída para isso não está, para mim, no poder público. Está na pressão do povo, do cidadão comum, saber que é direito dele ter o PROCON instalado municipalmente. E aí o Ministério Público, como custos legis e como interventor de um interesse público que às vezes não pode ser deduzido em juízo ou nas vias de poder própria, o Ministério Público tem um papel muito grande. E existem várias ações civis públicas tramitando em todas as instâncias, determinando a instalação de PROCONs. Mas quando o cidadão souber que, da mesma forma que ele precisa de um posto médico no bairro dele, ele também precisa de um PROCON no município, essa pressão vai pautar os programas municipais. Nas eleições, o prefeito que não fala, olha, vou
regularizar o meu PROCON, vou criar o PROCON aqui do meu município. Aliás, vou reformar o PROCON que está defasado. Se eu exigir isso, isso vai acontecer. Eu acho que é o que uma vez eu escutei o professor Adalberto Pascoaloto colocando isso com muita clareza. O caminho mais seguro é esse. É o cidadão fiscalizar por intermédio do sistema eletivo e na pressão que ele exerce no poder democrático. Agora, não é só. A outra questão que está sendo feita é uma orientação do poder central federal em relação ao estadual e ao municipal. O fortalecimento não centralizador da nova Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, permite que nós tenhamos uma orientação, porque às vezes o prefeito assume, ele não sabe como se inicia um PROCON, ele tem que ter onde buscar. Essa orientação não estava pronta, e aí a Senacom tem feito um trabalho brilhante em promover ou dar o caminho para o sujeito criar o PROCON. Agora, dos pontos que são colocados aqui, que são conhecidos de muita gente, não pode ser aceito uma coisa. O PROCON não pode ser trampolim político. O PROCON não pode ser exercido como um cabide de empregos. O PROCON ele deve ter sempre pessoas treinadas, no mínimo com conhecimento básico jurídico e com treinamento que o próprio sistema dá ou reconhecido para tais fins. O ideal de um PROCON é que ele tenha carreira própria. Poucos estados no país têm um PROCON com concurso público que gere uma carreira própria, porque quem vai defender o PROCON de verdade é quem é servidor público que passou no concurso para estar no PROCON. Salvo essa exceção, nós vamos contar com a sorte. Então, se não tem como eu ter um quadro próprio da prefeitura ou de um concurso de fundação de PROCON, o caminho vai ser realmente o controle popular. O cidadão tem que ficar lá no interior pressionando o prefeito, pressionando o legislativo dele para que tenha o PROCON, e não só que tenha o PROCON, que o líder, que quem dirija o PROCON ou a equipe do PROCON seja técnica. Porque nada pior do que defender o consumidor prejudicando o próprio consumidor com politicagem. Isso é uma coisa muito triste que infelizmente a gente observa no país. Doutor Walter, a gente já está praticamente às vésperas de mais um grande congresso que o Brasilcom realiza esse ano de volta no Rio Grande do Sul, em Gramado. O estado do Rio Grande do Sul não vou falar celeiro, mas é realmente uma fonte de grandes pensadores do direito do consumidor. Desde a matriz obrigacional, o professor Clóvis do Couto Silva, até hoje esse brinde que nós temos no Brasil, que nós temos a professora Cláudia Lima Marques, que Deus quis que ela não nascesse na Alemanha, ela nasceu justamente no Rio Grande do Sul. Então, voltar o Congresso para o Rio Grande do Sul foi uma escolha muito feliz da nossa presidente, doutora Clarissa, em Gramado, que é um lugar onde já aconteceram grandes discussões positivas ao direito do consumidor, e a expectativa desse ano é um congresso realmente nacional e internacional, com a participação costumeira dos maiores expoentes do direito do consumidor, e agora com esse problema que não é mais uma discussão empírica, nem hipotética, já é a própria discussão dos PLS do Senado prontos. Nós já temos uma matéria-prima pronta para sabermos, principalmente, a grande discussão talvez vai ser em torno do superendividamento. Será que o Brasil, será que a defesa do consumidor que a gente quer é com ou sem a defesa do superendividado lá onde ela precisa estar, no Código de Defesa do Consumidor? Não por lei esparsa, não por decreto, não por resolução de nenhum órgão, muito menos do Banco Central. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, que é onde está. Talvez o espírito do evento seja nós alertarmos a todos sobre isso. E é claro, o título é muito importante. Nós temos que proteger com a possibilidade de crescimento. Se o governo federal, estadual, municipal quer um Brasil grande, brasileiro que gaste, que compre, que trabalhe, mas que possa contribuir, como foi feito em 2008, o mundo todinho em crise. O presidente da República foi lá e falou, venha brasileiro comprar. O brasileiro compareceu e foi lá e comprou. Comprou porque é um sujeito realmente sui generis. Se a gente quer isso, a gente tem que ter esses PLS aprovados, porque nós não vamos mais receber convites de irmos às compras sem as cautelas de que
nós vamos ter atendido o meu direito básico de troca numa entrega online, ou de não ter que morrer ou matar a minha família para poder pagar um financiamento cuja forma de reembolso todo mundo sabe que é limpar minha conta quando eu recebo meu salário. A gente tem que ter um primeiro passo para reconquistar uma confiança que está sendo perdida no mercado de crédito e no comércio eletrônico. E também na ação coletiva e na necessidade de fortalecimento do PROCON. Então esse evento ele vai ter um caldo econômico, social e jurídico muito interessante. Eu acho que é um evento que ninguém pode perder. Dr. Walter, muito obrigado por o senhor ter nos recebido. Muito obrigado, Rogério. Um prazer e que a gente possa conversar mais vezes. Prazer é todo nosso. Tá bom. Nós conversamos com o Dr. Walter Moura, vice-presidente do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Defesa do Consumidor. Na próxima semana a gente vai estar de volta aqui na UPF TV, tratando de um outro assunto, já que esse canal tem um compromisso com a cidadania. Até lá!